O PSDB vai debater sua posição no novo governo Lula. O encontro acontece na próxima quarta-feira e conta com a presença do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O presidente do PSDB, Bruno Araújo, convocou reunião com as bancadas e a executiva partidária para definir o norte do partido em 3 áreas. São elas: posicionamento no governo Lula, Federação dos Partidos de Centro, MDB, Podemos e Cidadania, e as pautas que os congressistas e governadores querem apoio partidário. A reunião será na próxima quarta, dia 9, e deve contar com a presença do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Sem cargo no partido, o ex-presidente funciona como espécie de bússola nos momentos de indecisão e crise no ninho tucano. O PSDB teve o pior resultado de sua história nas eleições de 2022. A bancada caiu de 29 para 13 deputados federais. Elegeu 3 governadores, como em 2018, mas reduziu drasticamente o número de eleitores governados ao perder São Paulo. O partido ficou 28 anos à frente do estado mais rico e mais populoso do país. O tucanato ainda não definiu qual será o seu posicionamento no governo Lula. A velha guarda do partido defende um apoio crítico. Parte da bancada mais jovem de deputados federais e o governador eleito de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, defendem que seja oposição. Um dos organizadores da reunião é o senador Tasso Gereissati, do Ceará. Ele apoiou Lula na campanha. FHC, José Aníbal e José Serra também. Os governadores eleitos Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Raquel Lira, de Pernambuco, ficaram neutros na disputa. Ainda falando do PSDB, o médico infectologista Davi Uip deixou o partido. Ele era filiado há 27 anos. O infectologista Davi Uip decidiu deixar o PSDB depois de 27 anos de militância em que se transformou na maior referência do partido na área da saúde. No cargo de secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do governo de São Paulo, o Uip tomou a decisão, segundo a coluna Apurou, por causa da bolsonarização da legenda. No segundo turno das eleições, diversas lideranças do partido anunciaram apoio a Jair Bolsonaro e algumas chegaram a posar com a foto do ex-prefeito Bruno Covas ao lado do então candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O Uip coordenou o Centro de Contingência contra a Covid-19 no governo de João Dória e liderou a resistência dos médicos de São Paulo ao negacionismo de Bolsonaro. Por causa disso, foi atacado diretamente pelo presidente da República. O nome do médico entrou agora na lista de cotados para assumir o Mini. A senadora do Ceará, Isolda Sela, é cotada para assumir o Ministério da Educação no governo Lula. O nome de Fernando Haddad é o preferido por eleitores petistas para comandar a pasta. A governadora do Ceará, Isolda Sela, é mais citada entre aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar o Ministério da Educação, um dos mais cobiçados do futuro governo. O estado é considerado exemplo na área. Também contam a favor de Sela o fato dela ser mulher e nordestina. Ela é egressa do PDT, partido que deixou após romper com Ciro Gomes por não conseguir se candidatar à reeleição. Outro nome que vem sendo mencionado é o de Ricardo Henriques, especialista da área de educação, atualmente ligado ao Instituto Unibanco. Muitos eleitores pediram a volta do ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, à pasta. Haddad foi ministro da Educação em parte do primeiro e em todo o segundo mandato de Lula, além de também ter exercido o cargo por 1 ano no primeiro mandato de Dilma Rousseff, quando deixou o cargo para concorrer à Prefeitura de São Paulo. O petista confidenciou a pessoas próximas que não têm interesse em ocupar novamente o cargo de ministro da Educação.
No partido, há quem acredite que ele tenha perfil para o Ministério da Economia, já que possui mestrado na área. O nome de Haddad também é cogitado para a Casa Civil. O prefeito de uma cidade goiana defendeu eliminar Lula e o ministro Alexandre de Moraes. Ele afirmou ainda que ambos serão culpados por uma guerra civil que pode acontecer aqui no Brasil. Em um áudio distribuído a grupos de WhatsApp, Nassoitan Leite do União Brasil, prefeito de Iporã, no interior de Goiás, defende eliminar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na gravação, o político contesta o resultado da eleição presidencial e afirma que a vitória de Lula irá levar o país a uma guerra civil. Por isso, defende a necessidade de eliminar Lula e Moraes, responsável por presidir o Tribunal Superior Eleitoral durante o processo eleitoral. Até a nossa liberdade está em jogo também. Nós temos que eliminar o Alexandre de Moraes e o Lula. 2 homens estão acabando com o Brasil. Vai virar uma guerra civil por causa de 2 homens. Então vamos arregaçar as mangas. Ou é agora, ou vamos virar a Venezuela, ou pior que a Venezuela. Porque o presidente da Argentina já está morando no Brasil. Ao contrário do que afirmou Leite, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, não está morando no Brasil. Ele fez uma visita a São Paulo para parabenizar Lula, de quem é amigo, pela vitória. O prefeito negou ter feito qualquer incitação de violência contra Lula e Moraes e assegurou que falou em eliminar politicamente. E nesta quarta-feira, dia de finados, União Brasil informou que expulsou Nassoitan Leite da agremiação. A estupidez nesse país não tem limites, né? Principalmente entre políticos que não sabem onde colocar suas ideias. Mas, enfim, depois do intervalo, Pix supera operações de cartões e se torna aceito até por pedintes nas ruas do país. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.